carta aos Hebreus, capítulo 12, a partir do versículo 1. E o que eu tenho para compartilhar com a igreja é algo que eu ouvi recentemente, que eu li, e que eu gostaria muito de compartilhar, porque diz respeito totalmente ao mesmo assunto que Deus está falando à sua igreja. Amém, querido? Quando eu falo a sua igreja, não tem a ver com placa, não tem a ver com prédio, não tem a ver com denominação, tem a ver com o corpo de Cristo. Amém? Nós temos entendido que o corpo de Cristo, a igreja não se resume a prédio, a parede, a tijolo, não, isso não é igreja. Por mais bonito que ela possa ser por dentro ou por fora, não importa. Isso não é igreja e isso não é sagrado. Amém? A construção ou qualquer outra que você possa entrar, por mais bonita, enfeitada, com ouro que seja, não há nada de sagrado nisso. Não há nada de santo nisso. Este local é santo quando? Quando a igreja se reúne aqui dentro. Amém? Você entende a diferença? Você não vem à igreja, você é a igreja. Você está reunido com a igreja neste momento. Para quê? Para ouvir o Senhor, para adorá-lo. Amém? Para escutá-lo, para falar com Ele. Para isso que eu e você estamos aqui hoje. Esse é o propósito. E 1, 2. Eu gostaria de ler o capítulo 12 de Hebreus. E embora não seja nele que nós vamos caminhar, mas tem tudo a ver com o assunto que ele está abordando aqui em Hebreus. E é necessário que eu coloque a igreja no mesmo contexto de informação para a gente poder caminhar no assunto. E o assunto que nós vamos falar hoje é inconstância. Amém? Inconstância na caminhada. Então, Hebreus capítulo 12, versículo 1, se você está aí, pode dizer glória a Deus? Amém. Acompanhe comigo. Hebreus capítulo 12, verso 1, na minha versão diz assim: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência. Lembre, paciência é perseverança, amém? Com perseverança, a carreira que nos está proposta. Verso 2. Olhando para Jesus. O verso 2 ele está dizendo como devemos correr. Como que eu vou perseverar nessa corrida? É simples. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, ou seja, pela alegria futura, por algo que ele esperava, que ele não via, mas tinha a esperança, que é uma espera com certeza, amém? Não é uma espera que tomara que aconteça, é uma espera simplesmente, estou aguardando aquilo que eu sei que vai acontecer. Quantos estão entendendo? Amém? Então ele diz, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Suportou as suas tribulações, suportou aquilo que era necessário suportar. Como? Com paciência. O que é a paciência? Espera. Aquele que é paciente, espera. Permanece. Amém, querido? A tribulação, a circunstância não muda. Quem eu sou? Porque eu permaneço pacientemente, eu espero com a certeza do que está por vir. Quantos estão me entendendo? Amém, irmão? Fala comigo, crente. Vamos lá, verso 3. Considerai somente tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Aí o verso 4, ainda não resististes até ao sangue, combatendo contra o pecado. E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor e não desmaies, quando por ele fores repreendido. Verso 6, porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Verso 7, se
suportais a correção? Como eu suporto a correção? Qual é a característica de quem suporta a aflição, a correção? Permanecer. Amém? Permanecer. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há quem o pai não corrija? Amém, queridos? Fica aí, deixa eu ler mais um texto antes de orar. Vai para Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículo 3. Romanos 5, versículo 3. Você está aí? Amém? Diz assim: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações. Por quê? Porque sabendo que a tribulação produz algo, produz a paciência. A tribulação produz a paciência, a espera, a perseverança. Em que? Ou melhor, em quem? No chamado, no Senhor, naquilo que um dia Ele te chamou. Amém? Então, a tribulação produz isso. E o que acontece? Verso 4. E a paciência e essa perseverança, que só acontece em meio a uma tribulação, produz a experiência. Diga, experiência. Diga, maturidade. Amém? Então, a tribulação, aquele que permanece, amadurece. Sem a tribulação, não amadurece. Sem o processo, não gera maturidade. Permanece menino. E se o processo vem e eu não quero perseverar, permanece menino. Amém? Vamos continuar. E a paciência, a experiência, a maturidade. E a experiência, a esperança. Essa esperança que não tem a ver com o verbo esperançar como tomara que aconteça. Não. Aquele que é maduro, aquele que foi experimentado, então este tem fé, certeza. A experiência gerou algo nele, uma esperança. Ou seja, diante de outras circunstâncias, aquilo que foi gerado, que é a esperança, é uma certeza do resultado final. Ele não patina mais, ele permanece, ele tem certeza do que há de vir. Amém, queridos? Pronto, deixa eu orar com você. Diante disso, se você puder concordar comigo nessa oração. Senhor meu Deus, eu te louvo, Senhor. Eu te louvo, Senhor, pela tua presença nesse lugar. Eu te louvo, Senhor, pela presença do teu corpo que aqui está, Senhor, pois o Senhor é o cabeça e a igreja é o corpo. A tua noiva se reúne, Senhor, como noiva que busca estar se adornando a ti, Senhor, uma noiva que busca compreendendo para ouvir a tua voz, daquilo que o cabeça direciona para a noiva, mostrando, direcionando, preparando-a, Senhor, para ti mesmo, Senhor, no dia da tua volta, é o que nós desejamos. E nessa noite, Senhor, em nome de Jesus eu oro, nos dê ouvidos para ouvi-lo, Senhor, nos dê olhos para vê-lo, Senhor, pois o Senhor estar aqui é uma certeza, pois a tua palavra diz, onde 2 ou mais estão reunidos em teu nome, ali eu estarei. Portanto, seja bem-vindo. Portanto, Senhor, agora nos dê ouvidos, nós queremos ouvi-lo. Tira todas as distrações, tira toda a incredulidade, tira todo tipo de religiosidade, Senhor, que isso não vem de ti, para que o nosso coração esteja aberto, Senhor, propenso a ouvir o que o Senhor quer dizer, e por mais, Senhor, nos prepare, porque aquilo que o Senhor disser, mesmo que não seja o que nós queremos ouvir, aquilo que o Senhor disser, mesmo que não seja algo que venha agradar ao ego, que não venha massagear o ego, que o Senhor nos dê um coração ensinável, que o Senhor nos dê um coração submisso, que o Senhor nos dê um coração que se coloca diante da tua palavra antes da própria vontade. Que o Senhor venha antes sempre,
Que o Senhor venha primeiro, como Abel colocou o Senhor antes, primeiro, onde primeiro foi a ti, do que o próprio celeiro, do que a própria casa. Assim também possamos colocar a tua vontade, a tua palavra primeiro. Que as primícias possam ser vividas por nossas vidas, onde de fato não sejam apenas palavras, onde o Senhor é o primeiro, mas de fato vivemos para isso, sendo todos os dias o Senhor o primeiro. Essa é a minha oração, o meu pedido e o meu agradecimento, certo que o Senhor fará e acrescentará Cristo aos teus filhos que aqui estão, ao teu corpo que aqui está. Em nome de Jesus eu te agradeço e dependo totalmente de ti. Amém e amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Diante disso, amados, para colocar a igreja no contexto, nós falamos sobre tribulações. Nós falamos sobre uma chave que é necessária para aquele que vive uma tribulação, que é a perseverança. Nós falamos que a maneira que Deus age, o método, ou utilizamos essa palavra também, o método que Deus usa para realizar algo, o que Ele está realizando? Preste atenção, o que Deus está realizando na minha vida e na tua vida? Ele tem um propósito, que você se torne Cristo. O que Deus está fazendo é preenchendo você com o caráter de Cristo, te preenchendo com a vida de Cristo, ou seja, com o caráter dele, com a vida dele, para que não seja mais eu e você vivendo, mas que seja Cristo vivendo em nós. Amém, queridos? E tudo o que acontece, nós vimos também em Hebreus, que o pai que ama seu filho, ele corrige. Amém? O pai que ama seu filho, ele corrige. Então, quando nós vemos aqui em Romanos que diz, nos gloriamos também no quê? Nas tribulações. Porque eu quero te dizer que você tem pai, e não é qualquer um que toca o dedo em ti. E se algo está acontecendo, tem muito mais a ver com o teu pai do que com qualquer outra coisa. Tem muito mais a ver com algo que o Senhor está te aperfeiçoando, amém? Do que qualquer outra coisa que automaticamente, quando algo não é da nossa vontade, nós colocamos a culpa no diabo. Portanto, quando eu entendo que eu sou um filho amado, por que eu sou um filho amado? Porque meu pai está me corrigindo. Eu me glorio na tribulação, pois é o pai corrigindo. Amém, queridos? Qual é o segredo? E ele diz, e ele declara, persevera, permanece. Sabe, irmãos, lá em Atos 2, vai lá rapidinho, Atos 2, 42. Amém? Você está aí? Atos 2, 42. Preste atenção. Qual é o contexto aqui? Pentecostes, desceu o Espírito sobre os discípulos. Amém? Aqui então, eles são tomados, eles falam nas línguas nativas daqueles que estavam em Jerusalém. Eles escutam Pedro, então, fala a esse povo, movido pelo Espírito, mais de 3.000 pessoas ali, então, se convertem. Ou seja, a igreja cresceu. A igreja ali tinha uns 100 e poucas pessoas. Olha só. E de repente a igreja, o corpo de Cristo, partiu de 100 e poucas para 3.000 e poucas. Olha só que crescimento. E como é que esse povo vivia? Como é que esse povo permanecia? O que aconteceu? Aqui está descrevendo como eles viviam. Olha o verso 42. Primeira coisa, e perseveravam, permaneciam. Paciência, na posição. Que posição? Doutrina dos apóstolos. Os apóstolos ensinavam aquilo que Cristo tinha ensinado. Amém? Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão do pão, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Está descrevendo a vida em célula aqui, amado. Amém? A vida em célula, a forma que Deus nos trouxe para ser igreja. Olha lá. Verso 43, e em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. 44, e todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo cada um havia de necessitar, de mister. 46, olha de novo, e perseverando unânimes, todos os dias, no templo e partindo o pão,
nas células, em casa, amém, irmãos? Comiam juntos, com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor. Ele é quem acrescenta à igreja, ao corpo, aqueles que se haviam de salvar. Simples assim. O Deus envia seus filhos, onde eles serão bem cuidados. Amém? E aí, querido, diante disso, por que eu trouxe aqui? Por causa, veja que pelo menos 2 vezes a palavra perseverar aparece. E não é à toa, não é por acaso que a palavra perseverar aparece 2 vezes mostrando a vida da igreja, porque a vida da igreja tem a ver com perseverar. O problema, querido, é que a realidade da igreja é que os crentes, infelizmente a realidade da igreja é que os crentes cristãos, vamos usar essa palavra, têm sido inconstantes, porque têm vivido o que é ser igreja de momentos, têm vivido o que é ser igreja de emoções. E eu quero te dizer que viver e ser igreja não é momento e não tem a ver com emoção. Se você depender de momento e de emoções, sentimentos, o que vai acontecer? Vai vir a tribulação, porque é certo que virá. Por quê? Porque é a maneira que Deus nos transforma. Deus nos transforma com pressão. Amém? Deus nos leva mais longe no meio da pressão. O barco avança não é na calmaria, é na tempestade, é no vento forte. E é aí que tu estica as cordas e vai longe. Amém, querido? É isso que o Senhor faz. E aí nós precisamos permanecer. Quando eu e você estamos debruçados em sentimentos e emoções, dependendo de eu estar feliz, eu estou feliz, eu estou bem, eu estou legal, está tudo certo, uau, quero fazer algo para Deus. Que legal. Pastor, o que é que precisa fazer? Vamos servir, qual é o irmão? Vamos visitar, vamos fazer isso. Pronto. Se Jesus voltar hoje, estou arrebatado. É quase isso. A questão é, quando vier as dificuldades, as aflições, o dia mau, amém? Emocionalmente, não, eu não estou bem. E aí vem uma necessidade do corpo. Necessidade do corpo. Apareceu algo do corpo. Lembrando, quem é o corpo? A igreja é o corpo de Cristo. Portanto, apareceu uma oportunidade de servir a Cristo. Amém, querido? Quer saber qual é a vontade de Deus? A necessidade do corpo é a vontade de Deus. Procura buscar qual é a necessidade no corpo. Quero servir a Deus. Sirva o corpo. O cabeça está bem, acredite. Ele está direcionando o corpo. Amém? Então, no dia mau, não, hoje eu não estou legal. Hoje não quero. Se trata, então, de uma opção, servir ao Senhor. Então, eu não sou constante. A tribulação que veio não me fez receber e ganhar paciência. Lembra? A paciência é aquele que espera, que permanece. No meio do dia mau, eu continuo firme. No quê? Naquilo que Deus me chamou. Vai mudar o quê? O dia bom do dia mau? Vai mudar só o meu interior. Mas aquilo que Deus me chamou, não vai mudar. Servir a Deus não é uma opção do meu sentimento. Servir a Deus não é uma condição do momento que eu estou vivendo. Servir a Deus é simplesmente a única opção. É a única coisa que há. Amém, irmãos? Quantos estão me entendendo? Então, o problema que eu quero falar é que, infelizmente, a realidade da igreja, dos crentes, é que os crentes são inconstantes. Por quê? Porque vivem de momentos e emoções. Vivem de momentos e emoções. Por quê? Porque simplesmente aquilo que é pregado em muitos lugares é para massagear momentos, é para ser um momento e para massagear e gerar um sentimento. Sendo que o que nós precisamos é andar em espírito, receber alimento do espírito. Qual que é o problema? Muitas vezes, o que é espiritual, preste atenção. Não arrepiei. Não
eu não senti. Preste atenção, querido. O que Deus causa dentro não se limita a um arrepio no teu braço. O que Deus gera dentro de ti não se limita a alguém levantar para trazer uma palavra de profecia. Porque primeiramente Deus vai falar para ti. Se acaso tu não escutar, eu creio que Deus vai levantar alguém para falar. Eu creio que Ele vai mostrar na palavra o que Ele está falando. Amém, querido? O Espírito. Hoje eu estava conversando com alguém, nem lembro quem, mas era hoje. Ou orando, não lembro mais. Estava comentando sobre a parábola da videira. Acho que foi na oração. E o Senhor, Ele diz que Ele é a videira verdadeira, nós somos os ramos. A questão, querido, Ele é a videira verdadeira, verdadeira. Nós somos os galhos. Eu e você não temos, ou melhor, não tínhamos a mesma natureza de videira. Talvez a gente era um galho de goiaba, um galho de pêssego, um galho de espinheiro, sei lá, um galho de qualquer coisa. Amém? O que o Senhor fez? Ele pegou nós de outra natureza e enxertou nele, que é a videira verdadeira. Exteriormente, o galho ainda continua igual ao que era antes, mas por dentro, o que a videira pega do solo, que é Deus, passa e vai alimentando interiormente, é a seiva genuína do Senhor. Fora ainda pode parecer o que era antes, mas o que está mudando é dentro. Amém, querido? Porque agora você faz parte de algo novo. A natureza tua agora não é mais a que era, porque o que pulsa dentro de alimento é o que vem da videira. O que precisa, então? Na parábola da videira ele diz: aquele que estiver em mim e eu nele, permaneça nele. Permaneça na videira. O galho foi enxertado, vai vir o frio, vai vir o calor, vai vir o vento. O que o galho precisa? Permanecer nele, se alimentando, recebendo vida da videira. Amém? E aí, querido, a questão é que esse frio, esse calor, esse vento, muitas vezes faz o quê? Arranca as folhas verdes, que é o que embelezam o galho. O galho era bonito lá onde estava antes, era um galho de goiaba. Talvez era um galho de goiaba. Era um galho bonito, cheio de folha verde. Aí foi enxertado na videira, o que o Senhor fez? Mandou vento. Está firme nele. Aí sabe o que aconteceu? Arrancou todas as folhas. Não é mais bonito como era, não é mais prazeroso, talvez. Preste atenção, o Senhor vai tirar tudo aquilo que consome a tua energia, que te distrai. Em vez da energia focar nos frutos, ela está indo embelezar folhas que não servem ao Senhor. Quantos vocês estão me entendendo? O Senhor arranca as folhas que nos distraem, aquilo que nos consome, que são distrações. Para quê? Para que dê fruto. Para que tudo que Ele tem feito simplesmente seja para gerar fruto. Amém, querido? Glória a Deus. Vamos voltar para o tema? O padrão de Deus é o quê? São servos fiéis. Qual é o padrão de Deus? Servos fiéis que permanecem em qualquer circunstância. Esse é o padrão de Deus. O padrão de Deus é a constância. Eu gosto de comparar que a vida cristã não é uma corrida de velocidade. Presta atenção nisso aqui. Isso resume muita coisa. A vida cristã não é uma corrida de velocidade em quem chega primeiro ganha. Os vencedores no final, quando Jesus voltar, são aqueles que permaneceram em uma corrida de resistência. A vida cristã não é velocidade, é resistência. É permanecer. Até quando? Até a volta do Senhor. Esses são os vencedores. Não é quem chega primeiro, é quem persevera. Porque se tu perseverar, é uma certeza. O Senhor vai trabalhar, o Senhor vai te moldar, o Senhor vai te transformar. Em quem? Cristo. Quantos vocês estão me entendendo? Glória a Deus. E aí, eu quero trazer para você ali em Mateus
uma reflexão que a gente possa compreender qual é o fundamento que nós estamos. Porque permanecer depende do fundamento que estamos. E aqui, agora, depois de tudo isso, a gente vai começar o tema. Vai lá para Mateus 7, 24, por favor. Mateus 7, 24. Se você está aí, pode dizer um glória a Deus? Aleluia! Mateus 7, 24, vamos ler do 24 até o 27. Amém? Acompanhe comigo. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Verso 26. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Verso 27. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Amém, querido? Então, preste atenção, vamos caminhar. Aqui são dois homens que edificaram algo. A questão é, qual o fundamento que nós estamos? Para isso que nós vamos caminhar agora. Qual é o fundamento que eu e você estamos levando em consideração essa parábola? Vamos analisar. A primeira coisa que a gente precisa entender, e que é uma certeza, olha o verso 25, acompanha comigo, verso 25. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa. Verso 27, olha lá, verso 27. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa. Os dois tipos, uma coisa é certa, crente. Vai ter chuva, vai ter rio, vai ter aflição. Uma coisa é certa para o crente. O que não vai mudar a questão de ter a tribulação. Não vai mudar a questão de ter a aflição. Isso não é uma opção, filho amado. Amém? Muitos têm ouvido um evangelho que eu gosto de chamar carinhosamente o evangelho do mundo dos pôneis. O evangelho do mundo dos pôneis que vem para Jesus, porque o mundo é cor-de-rosa, a tua vida vai ser perfeita, tu não vai ter mais nenhum problema, vai ser maravilhoso, e tu vai prosperar, e vai resolver, e é bênção, e é isso, e é tu. Deixa eu perguntar uma coisa, onde que está o Senhor nessa história? Quem é o centro desse tal de evangelho cor-de-rosa aí? Não deveria ser Cristo o centro? Por que a palavra tem sido pregada a homens? E não direcionada para Ele. Muitos buscam fábulas, enganando a si mesmo. E muitos pregam. Por quê? Porque as pessoas voltam, elas gostam de se enganar. Querido, Deus nos chamou para pregar o Evangelho. Agrade ou não agrade a homens, nós decidimos agradar a Deus. Nós precisamos entender o que é o Evangelho. E entenda, o verdadeiro Evangelho vai te tirar da posição que tu tem vivido. A não ser que tu já seja Cristo plenamente, varão perfeito. Aí, irmão, não vai te tirar, porque tu já está na posição. Agora, o verdadeiro Evangelho, ele vai querer te levar a ser mais parecido com Cristo. Amém, querido? Vamos lá, vamos voltar. Todo crente precisa enfrentar aflições. A questão, querido, o segredo está em entendermos que as circunstâncias podem mudar, mas nenhuma delas pode mudar quem nós somos em nosso interior. Viu? O rio, a chuva, as circunstâncias externas vão mudar, vão acontecer, mas nenhuma circunstância muda quem eu sou em Cristo. Quem Cristo é em mim. Nada altera aquilo que está aqui. Então eu permaneço.
eu continuo. Não, eu estou imutável quando se trata do assunto de permanecer no Senhor. É inegociável quando se trata da palavra de Deus. Ah, mas vai gerar tal coisa, vai acarretar nisso, vai te custar tanto. Não me importa, é inegociável servir ao Senhor. O que vai custar? Não importa, é inegociável, não é mais uma opção. Eu persevero em servir a Deus. Amém, querido? Quantos vocês estão me entendendo? Vamos lá. Aí, algo que eu ouvi que me chamou muita atenção, que diz assim, ó, o que acontece fora não pode ser controlado, mas dentro sim. Porque tem uma frase que diz que o que afunda um navio não é a imensidão de água que está ao seu redor, mas sim a água que entra dentro. Amém? Vou repetir. O que afunda um navio não é a imensidão e a infinidade de água que está fora, e sim a água que entra. Portanto, nós não podemos controlar o que acontece fora, as circunstâncias de fora, mas a de dentro sim. E aí, querido, não permita que as águas agitadas de fora entrem no teu barco. Tu não tem como controlar o que está lá fora, mas não permita. Caso entre, não deixe que elas permaneçam. Tira as águas. Quantos vocês estão me entendendo? Pois não é a água de fora que vai afundar, mas é aquela que entra, permanece. Amém? Quantos vocês estão me entendendo? Aleluia. Tem uma outra frase que eu lembrei, que diz que nós não podemos impedir que os pássaros voem sobre nós, mas podemos sim impedir que eles façam ninhos na nossa cabeça. Amém? Glória a Deus. E aí, querido, a gente precisa compreender que o padrão que Deus nos chama é um padrão de cristão que não são as circunstâncias que nos movem. Não é a circunstância que me faz servir ou não. O que é? A decisão de permanecer fazendo aquilo que é a necessidade do corpo. Se é que te importa satisfazer a vontade de Deus ou não. Caso não importe, continua fazendo a tua vontade. Não precisa. Acredite, não é necessário. Deus não precisa de mim e de ti. Nós dependemos totalmente dele. O amor dele por nós nos constrange tanto que não tem como mais viver de outra forma. Um desejo simples. Sabe, irmãos, isso me faz lembrar do início da morada. Quando, há cerca de quase 9 anos atrás, um grupo de pessoas só tinha um desejo no seu coração. Um desejo, uma coisa. Não sabia o que ia fazer, não sabia onde ia, não tinha nada. Mas tinha um grupo de pessoas que só tinha um desejo, que era viver para fazer a vontade de Deus. A gente não sabia nem qual era ainda. Só sabia que Deus estava chamando. E era inegociável, não era opção. O que é? Onde está? Onde tem a palavra da verdade? Nós vamos buscar, nós vamos nos alimentar, nós queremos. E Deus foi mostrando, foi trazendo, foi unindo propósitos. E desde então, o que nós chamamos de morada, foi crescendo, que na verdade é o corpo de Cristo, amadurecendo. E nós, Araquari, esse grupo de pessoas que aqui está, e muitos outros que não estão aqui hoje, são frutos daquilo que foi movido lá atrás. E este fruto, eu creio, este fruto vai se espalhar por toda Araquari. A igreja de Cristo, que o desejo é fazer a vontade de Deus. Qual que é o preço? Não me importa. Não é mais questão de quanto custa. Não é mais questão de quanto custa. É uma questão de fazer a vontade do Senhor. Circunstâncias não nos movem. Então, se está tudo bem ou está tudo mal, glória a Deus sempre. Está tudo bem, glória a Deus. Está tudo mal, glória a Deus. A minha vida não é movida à circunstância. Isso mexe, isso nos deixa atribulados? Sim, nos gloriamos na tribulação, porque o Senhor está trabalhando na minha vida. O pai que ama o filho corrige. Olha como eu sou um filho amado. Quantos são filhos amados aqui? Amém, irmão. Glorie-se naquilo que Deus tem feito na tua vida. Por mais que não seja o que tu queria, mas é o que tu precisa. Amém? Deixa eu ler outro texto. Filipenses, vamos lá.
Filipenses capítulo 4, verso 12. Tudo, aqui Paulo diz, né? Paulo está falando que não importa o que aconteça, é bom, é mal, glória a Deus sempre. Filipenses capítulo 4, logo depois de Efésios, se encontra a carta aos Filipenses, capítulo 4. Deixa eu ler com você versículo 12. Preste atenção. Como toda palavra, ela fala da mesma coisa, sobre perseverar para sermos experimentados, para ganhar experiência, maturidade. Filipenses 4:12, se você encontrou, dá um glória a Deus. Amém? Diz assim, veja Paulo falando, sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Verso 13. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Amém? Veja, querido, eu quero ressaltar uma coisa. Vou ler desde o início do verso 12. Paulo falando, eu sei estar abatido. Eu sei estar abatido. Eu sei servir ao Senhor estando abatido. Lembra do dia mau? Lembra da emoção? Não é a emoção que me impede. Não é mais uma opção servir a Deus. Não é mais uma opção fazer aquilo que naquele dia Ele me chamou e deixou claro. Não. Então, eu sei ser abatido e sei também ter abundância. Também não me perco na abundância. Não me perco nos prazeres. Não me perco e não torno aquilo que vem do Senhor para a minha vida antes dele. Isso é um grande problema, querido. Qual era o que fazia o coração de Abraão pulsar depressa? Vou te dizer o que é. A promessa. Abraão, tu vais ser pai de multidões. Abraão, vai ser o pai de uma grande nação. Sabe o que fazia o coração dele pulsar rápido? A promessa de Deus. Olha que benção. E daí vem o que? Depois de tantos anos, Isaac, menino, educado, forte, bonito. E aí o que Deus pede? O que tu mais queria, sacrifica para mim. Mas veio do Senhor. Pois é, Ele pediu. Aquilo que tu mais queria, que eu te dei, tu é capaz de entregar a mim? Como alguém que diz o seguinte, tem alguma coisa que está antes de mim, na tua vida, no teu coração? Se tem, eu quero a prova. E ele pede Isaac, porque tudo aquilo que vem antes do Senhor, nos separa dele, inclusive, sejam bênçãos. Acredite, querido. E então, para Abraão, Isaac morreu em seu coração. E o Senhor segura no último momento e diz, para, segura o cutelo. Amém, queridos? E aí você conhece a história. Mas vamos... Não era isso que eu queria falar. Sei estar abatido, sei também ter abundância. Continuando, verso 12. Em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído. Veja isso aqui. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído. Por quê? Porque Paulo passou e perseverou em grandes tribulações. Paulo passou por muitas tribulações, passou coisas abatido, passou tribulações em abundância, não importa o estado, amém? Tem tribulação no momento de abate, no momento de abundância. E o que aconteceu? Ele diz, eu estou instruído. Esse instruído é o mesmo que estar experimentado. Coloca para mim rapidinho, não precisa abrir, Romanos 5,4. Coloca para mim Romanos 5,4, rapidinho. Só olha aqui. Romanos 5,4. E a paciência, o verso 3 primeiro. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, perseverança. Verso 4. E a paciência, a perseverança, experiência. Essa experiência de estar experimentado, amadurecido. Amém? Rapidinho, por favor. Hebreus 12:11. Não precisa abrir, só olha aqui. A gente já leu. Hebreus 12:11. 12:11. E, na verdade,
toda a correção, ao presente, não parece ser de gozo, de alegria, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça em quem? Nos exercitados por ela. Amém? Voltando, você está aí onde eu pedi, Filipenses 12, ele diz: em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, estou experimentado, estou exercitado. Paulo foi instruído em todas as coisas, porque ele permaneceu. Quantos estão entendendo? Ele aprendeu. O que aconteceu com cada tribulação que ele permaneceu? Cristo viveu mais. Cristo cresceu mais. Jesus preencheu mais o apóstolo Paulo, pois ele está instruído e então pode ser abatido como pode ser em abundância. Ele permanece naquilo que foi chamado. Aleluia. Aleluia. Paulo aprendeu a estar abatido e ter em abundância. E aí, querido, tem algo aqui que eu anotei que eu quero dizer para ti. Preste atenção. Repete comigo. Diga assim, ó. A vida de Jesus só se manifesta na mortificação da minha carne. Amém? A vida de Cristo, ela só vai se manifestar na mortificação da carne. Para que servem as tribulações? Para que a carne seja mortificada em tudo. Para quê? Para que a vida de Cristo possa se manifestar. Quando vem a tribulação e eu fujo, a vida de Cristo não se manifesta. Tu impediu o método que Deus tem para fazer Cristo aparecer na tua vida. Tu fugiu para o teu ego, para o teu orgulho, para o que tu queria. E mais uma vez, perdeu uma oportunidade do Pai cuidando e corrigindo. Algumas pessoas aqui precisam decidir qual evangelho querem viver. Nós vamos pregar o evangelho sempre. Se não é o evangelho de Cristo, se você quiser ser enganado, não é aqui que você deve caminhar. Algumas pessoas aqui precisam decidir qual evangelho querem viver. Nunca será pregado um outro evangelho. No dia que for pregado, sai, porque a gente se perdeu. Vai procurar outro lugar. No dia que for pregado um evangelho que não é o de Cristo, que o centro é o homem e não o Senhor, a gente se perdeu. Vai procurar outro lugar. Mas enquanto o Senhor guardar o nosso coração, nós vamos pregar o evangelho dele. E Araquari precisa ser transformada, precisa ser preenchida por Cristo. Araquari cheia de ego, completamente repleta de achismos, uma cidade religiosa, está com os dias contados. Porque Cristo vai preencher cada rua, cada casa, cada cidade, cada família, cada homem, sacerdote do seu lar que vai se posicionar como homem, como aquele que traz, aquele que pega a família e direciona para o Senhor. Não mais fugindo da sua posição, mas assumindo o seu chamado. Que o Senhor vai mandar a tribulação e vai perseverar. Porque foi avisado o que é o verdadeiro evangelho. Deixa eu ler um texto com você. A vida de Jesus só se manifesta na mortificação da carne, querido. Vai para 2 Coríntios, por favor, abre a sua Bíblia. 2 Coríntios, capítulo 4. 2 Coríntios, capítulo 4. Segunda Coríntios, capítulo 4, a partir do versículo 8. Se você encontrou, pode dar um glória a Deus? Amém. Diz assim: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados,
abatidos, mas não destruídos. Deixa eu falar uma observação. Em tudo, diga, em tudo. Olha o que diz. Atribulados, perplexos, perseguidos, abatidos. São 4 coisas que essas 4 coisas vêm de Deus. Não vem de outra coisa, irmão. Veja, somos atribulados, mas não angustiados. Perplexos, mas não desanimados. Perseguidos, mas não desamparados. Nunca será. Abatido, mas jamais destruído. Olha o verso 10. Trazendo sempre, por toda a parte, a mortificação do Senhor Jesus no corpo. Amém? Para quê? Para que a vida de Jesus se manifeste também no nosso corpo. Aleluia. Eu sou tribulado, perplexo, perseguido, abatido, mas nada disso me angustia, me desanima, me desampara ou me destrói. Por quê? Porque o Senhor jamais vai te destruir, mas Ele vai gerar o que é necessário para trazer a mortificação na carne, para que então a vida de Jesus possa aparecer. Aleluia, querido. Aleluia. Glória a Deus. Por isso, o texto em Romanos, que lemos semana passada, diz: gloriamos também nas tribulações. Por quê? Porque hoje eu entendo o que o Senhor está fazendo comigo. E eu sou grato, porque eu sou um filho amado. Amém, querido? Vamos voltar para Mateus 7, por favor. Volta para Mateus 7, que eu quero falar mais uma coisa aqui, bem importante. Mateus 7. Mateus 7, 24. Vamos ler de novo? Mateus 7, 24. Se você está aí, pode dizer glória a Deus. Diz assim: todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa. E não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Preste atenção. Entendemos antes que os 2 tipos receberam chuva, rios, ventos. Vai ter aflição, amém? O que muda um do outro? O que determina aqui? Simplesmente onde está edificado. Um que edificou na areia, outro que edificou na rocha. O que edificou na areia não permanece na aflição. O que edificou na rocha permanece, persevera, fica firme. A paciência, a espera na posição. Olha só. Mas o que determina de fato quem edifica na rocha? Veja o verso 24 de novo. Na minha versão tem diferença. Eu quero citar ela aqui. Todo aquele, pois, que escuta. Diga, escuta. Aqui, querido, eu quero até corrigir algo que lá atrás eu sei que eu já comentei ao contrário. Eu inverti as coisas aqui. Verso 24. Escutar é o verbo que está trazendo na minha versão. Olha o verso 26. E aquele que ouve estas minhas palavras. Quando você vai para o dicionário, ele diz então que quem escuta é o homem sensato. É o homem que edifica na rocha. O que é escuta? Escutar, preste atenção, definição do dicionário: ouvir atentamente. Ouvir com atenção. Amém? E ouvir, lá no verso 26, é simplesmente perceber os sons à tua volta. Tu vai perceber, tem sons, tem uma batida aqui, tem um carro passando lá. Tu está ouvindo, mas escuta, eu estou ouvindo, mas eu estou ouvindo atentamente, com atenção. Amém? Primeira diferença é essa. Vamos continuar. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e o quê? E as pratica. Aqui está a diferença. E as pratica. Amém, querido? E as cumpre. Esse assemelhá-lo-ei a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Olha o verso 26. E aquele que ouve, ouviu. Tem muitos aqui que estão apenas ouvindo hoje, não escutando.
E aquele que ouve estas minhas palavras, e o que acontece? E não as cumpre. Compará-lo-ei a um homem insensato. A grande diferença do que edifica na rocha é porque o que tem ouvido, ele pratica. O que o Senhor está mandando, ele cumpre. Vamos botar num conceito religioso? Os mandamentos do Senhor, cumpre, guarda. Amém? Este cumpre, este guarda o quê? Os mandamentos do Senhor. O que o Senhor está mandando. Posso te falar uma coisa? Antes de Cristo, o mandamento estava escrito numa rocha. Amém? Eu quero te dizer que os mandamentos do Senhor têm falado para ti todos os dias. Ele tem mandado, Ele tem direcionado a sua vontade, Ele tem deixado claro para você o que é, o que não é, o que deve, o que não deve. Eu ouvi essa semana também algo muito poderoso sobre servir a Deus, sobre fazer a vontade de Deus. E fazer a vontade de Deus, servir ao Senhor, na verdade não tem a ver apenas em fazer o que Deus quer que tu faça, mas também deixar de fazer o que Ele não quer que tu faça. Vou repetir, não tem a ver apenas em fazer o que Deus quer que tu faça, fazer a vontade dEle, mas também a deixar coisas que Ele há muito tempo já disse para tu deixar. Esses são os vencedores do reino. Amém, querido? Obediência e renúncia. Obediência e renúncia. Não há reino sem essas duas coisas. E você foi chamado para reinar. E você foi chamado para reinar. Vamos lá. Então, ali nós vimos que o que determina se nós permanecemos de pé quando vierem as adversidades, é se nós praticamos a palavra. Se não praticamos a palavra, de nada ela nos aproveita, irmão. Se tudo que você tem ouvido, meu, como eu ouço a palavra. Pois é, se tu não colocar em prática, como a palavra diz, olha, não é o que entra o que mata, é o que sai da boca. Porque quando sai da boca, mostra o que está no coração. Isso é que mata, amém? Agora, o Senhor disse isso. Eu quero te dizer que você recebe fé quando o escuta. Mas acredite, quando você fala, quando você pratica, isso é que te edifica. Não adianta você ouvir e ficar se enganando. A palavra de Deus diz isso. Deixa eu colocar para ti. Tiago, capítulo 1, por favor. Tiago, capítulo 1, verso 22. Não precisa abrir, por favor. Olhem aqui. Tiago, capítulo 1, verso 22. Deixa eu ler do 22 ao 25. Acompanha aqui comigo, irmãos. E sede cumpridores da palavra. Então eu cumpro, eu vivo aquilo que Deus tem mandado, eu cumpro os mandamentos. O que o Senhor tem me direcionado, eu cumpro ele. Amém? Eu guardo. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Verso 23. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante a um homem que contempla ao espelho o seu rosto natural. Verso 24. Porque se contempla a si mesmo e vai-se e logo se esquece de como era. Verso 25. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecidiço, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Aleluia, irmão? Amém, querido? E tem uma outra coisa. Aqui fala de que o que ouve e não pratica está se enganando. Irmão, para de se enganar. Para de se enganar. Você está sendo chamado, direcionado, exortado, carregado. Muitos estão sendo carregados no colo, mas ninguém é carregado para sempre, filho. Sabe por quê? Porque tu vai precisar carregar outros. Tem muita vida aqui em Araquari para carregar. O problema é que o irmão quer ser carregado sempre. E aquele que te carregou quando de repente, movido por Deus, te dá o gelo de fato que precisa para amadurecer, não me amam mais, não me dão mais atenção. Não me dão mais atenção como antes. Estão me deixando de lado. Filho, tu foi chamado para carregar.
para ganhar vidas, para passar de fase. Para de querer ser menino. As obras, a corrida que nos é proposta é para correr. Ninguém vai correr a corrida engatinhando como bebê, mas sim crescendo, amadurecendo, dando os primeiros passos, fortalecido na palavra, correndo a corrida que lhe é proposta, porque o Senhor tem te amadurecido. E vai ter um monte de irmão mais velho que vai chegar para ti assim, ó, ei, não deixa de se alimentar. Vai chegar para ti e vai te sacudir, ei, onde é que tu estava que tu não estava no culto? Ei, onde é que tu estava que tu não foi na célula? Ei, o que tu tem feito da tua vida? Porque sabe que é a palavra que nos nutre e nos amadurece, e nós estamos nos enganando, voltando os nossos ouvidos para coisas que não edificam. E glória a Deus que tu tem um irmão mais velho para falar e te sacudir, te chamar e te cobrar. Porque esse te ama. Porque o pai que ama o filho corrige. O problema, querido, é que se não tem ninguém para te chamar, essa deveria ser a preocupação. Essa deveria ser a preocupação. Louve a Deus e honre a vida desse que tem te chamado, te cobrado, te apertado, te sacudido, falado, ei, desperta, volta para a posição que tu estava, volta para aquilo que o Senhor te chamou. Ah, mas é muito grande o percurso, é muito caro o preço. Aleluia! O maduro não negocia mais questão de preço. Não é mais quanto custa. Eu não sirvo para outra coisa a não ser fazer a vontade do Pai. Amém, irmão? João 14, 21, deixa eu ler. Nós falamos muitas vezes que amamos ao Senhor. A questão é que Deus definiu como é e que expressa o amor. Deus definiu como é aquele que o ama. Amém? João 14, 21. Evangelho de João 14, 21. Acompanha aqui comigo, querido. Diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Amém? Aquele que tem os meus mandamentos, aquele que recebe o que eu tenho mandado e os guarda e os cumpre, ou melhor, obedece o que eu tenho mandado. Esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Sabe, amado? Amar a Jesus não é uma questão de palavras, não é uma questão de sentimento, não é uma questão de emoção. Amar a Jesus é uma questão de atitude, obediência. Quem disse? O Senhor definiu. O Senhor definiu quem é que o ama. Ah, eu amo ao Senhor, eu amo ao Senhor, eu amo ao Senhor. Tá bom, palavra vem, eu escuto e eu vou viver a minha vida me enganando. Até quando? Ah, o meu Senhor tarda em vir, vou comer, beber, folgar. Pois é, o Senhor daquele servo veio num dia que ele não esperava, para acertar. Amém, querido? Nós estamos sendo muito bem alimentados. Eu amo ao Senhor, obedece. Pedro, tu me amas? Eu te amo, Senhor. Então apacenta meus cordeirinhos. Pedro, tu me ama? Eu te amo, Senhor. Então apacenta os meus cordeiros. Pedro, tu me ama? Eu te amo, Senhor. Então apacenta os meus cordeiros. Para de se preocupar com a tua vida e vai cuidar daqueles que são os pequenos. Para de querer ser carregado. Eu te amo, Senhor. Então apacenta. Deixa eu falar uma coisa para as mulheres aqui. Tem muitos cordeiros lá, tem muitos cordeiros nas células. Os cordeirinhos agora, que ficam correndo, porque graças a Deus tem vida e vida em abundância. Toca o terror. Quer ver na hora do lanche. Mas presta atenção, mulher. Presta atenção, mulher sim. Para as mulheres esse chamado é algo natural que Deus te deu para cuidar, para apacentar os cordeiros, o melhor rebanho. Se posiciona.
E para de reclamar que as crianças fazem bagunça na célula para o teu líder. Chega líder, as crianças fazem bagunça na célula. Ah, é? Amém, glória a Deus, que bom que fazem bagunça. Glória a Deus, estão vivos, né? Só basta estar vivo para fazer bagunça. Chega assim, ó, líder, as crianças são avivadas, são. Eu estou aqui, eu quero servir. Quero ser preparada, capacitada, eu quero cuidar, eu quero ensinar, eu quero pregar. Porque esses cordeirinhos aí, o Senhor está me chamando para obedecer. Amém, queridos? Os irmãos do louvor já podem se posicionar? Deixa eu ler outro texto. João 14. João 14, verso... Continuação, né? A gente leu o 21, deixa eu ler o 22 e 23. João 14, 22 e 23. Nosso amor é provado quando obedecemos. Diz assim, disse-lhe Judas, não o Iscariotes, Senhor, de onde vem que te has de manifestar a nós e não ao mundo? Verso 23. Jesus respondeu e disse-lhe, se alguém me ama, guardará a minha palavra e meu Pai o amará e viremos para ele e faremos nele morada. Olha que poderoso isso, querido. Se alguém me ama, quem é que o ama? O que obedece. Obedece o quê? O que o Senhor tem mandado. Ah, eu amo ao Senhor. Qual é a prova? A obediência. Como Deus definiu? Aquele que faz o que Ele manda. Simples assim. Simples assim. Sabe, na história, Deus sempre levantou seus remanescentes. Sempre. Pega na história, desde Adão, você vê Noé, que abriu mão da vida, literalmente, cerca de 100 anos, construindo a arca. A arca para algo que Deus disse que ia acontecer, que ele nunca viu, que ele nunca tinha provado, que todo mundo dizia que ele era louco, que não fazia sentido. Construindo uma arca na terra, onde nem chover, chovia direito. E vai vir uma chuva, uma inundação tão grande, vai cobrir. Pensa esse homem. O que ele fez? Ele amava a Deus. Como é que ele provou esse amor? Obedecendo. Obedecendo. É para fazer uma coisa que não faz muito sentido? Pois é, eu vou obedecer. Foi assim com Abraão, foi assim com Moisés, foi assim com Isaac, foi assim com Jacó. Vai indo. O que não falta são remanescentes. A questão, querido, é que muitos querem o reino. Muitos querem o reino. Mas não o preço que o reino custa. Né? Muitos querem o reino. Mas o preço é muito alto. Pois é. Qual é o preço? A mortificação da carne. A mortificação da vida. A renúncia do ego, do eu acho, eu penso, eu. Ah, não tinha que ter feito isso, não tinha que ter feito aquilo, etc. Pronto. Quando o eu entra, Deus fica em silêncio. Quando o eu fala, Deus fica em silêncio. Infelizmente. Deixa eu ler um último texto com você. João 14, 24. Continuação. Antes a gente estava em 11, né? João 14, 24, irmão. Abre aí. Coloca para mim na tela. João 14, 24 diz, quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Quem me ama, cumpre, guarda. Quem não ama, não cumpre, não guarda. Qual é a forma que Deus determina e entende o amor por Ele? Simples, obediência. Obediência. Veio a tribulação, persevero. Por quê? Porque o Senhor me chamou. Ah, mas o preço é muito caro. Pois é, não me importa. Não é mais uma questão de negociar preço. Um dia foi. Quando? Quando eu era pequeno, quando eu era mimimi, quando eu era... Sabe o bebê que chora, que não está disposto a nada? A criança pequena, fazendo birra? Pois é, um dia todos nós fomos. A questão é, o Senhor, graças a Deus, corrigiu o filho que ama. Tem gerado aflições e você tem perseverado.
E isso tem gerado experiência, você está sendo experimentado. Olha que benção. E o que isso tem gerado? Tem gerado maturidade. Cristo está aparecendo mais. Cristo está se formando mais. Amém, queridos? O foco de toda a palavra e todo o evangelho precisa ser o Senhor. Nós não fomos chamados para massagear ou engrandecer ego, mas exatamente o oposto, para adorar ao Senhor, para que a vida dele apareça, modificando a morte de Cristo na minha carne, no meu eu. Você pode dizer um glória a Deus? Aleluia.